Fala aí, galera, bom dia, né? Vamos falar um pouquinho aí de capacitores permanentes em motores, né, monofásicos. Deixa eu virar aqui a câmera para ficar um pouquinho melhor, né? Aqui eu tô com um circuitinho aqui, um esquemário aqui de um circuito de um ventilador de teto, certo? Aqui eu tenho a nossa tensão de 127 volts. Aqui eu tenho a chave, né, que é para dar o sentido de giro para o motor, que na verdade eu vou deixar para esse lado aqui, a gente vai ver a corrente vai circular por aqui. Então ela vai alimentar esse motor aqui, essa bobina aqui diretamente, e vai alimentar também o circuito em série, né, de marcha, né, que é o circuito com a bobina auxiliar, né, que no caso vai ser essa aqui por enquanto. Na verdade aqui as duas são exatamente iguais, para dar a inversão de polaridade, né? Uma hora essa aqui vai ser auxiliar, outra hora essa aqui pode ser auxiliar também, mas no momento auxiliar nossa aqui é essa daqui, que vai estar em série com esse capacitor aqui, beleza? Então, galera, é o seguinte, por que se usa, né, um capacitor em série com uma bobina auxiliar permanente para poder dar o sentido de giro aí? Para poder, justamente isso, né, para poder tirar o motor da inércia. Então aqui a gente tem aqui a bobina, o capacitor em série, né? Fazendo alguns cálculos aqui, né? Isso aqui é a reatância do indutor. Aqui a gente tem a resistência em série do indutor, né? Que o indutor ele é um circuito em série, né? Um indutor real ele é um circuito em série com resistor, né? Assim bem como o capacitor, mas o capacitor a ESR dele é bem baixa, então nem coloquei aqui. O que vai valer pra gente é isso aqui, ó. Então eu tenho aqui uma impedância aqui dessa bobina de 253 ohms e 76 graus, né? De fator de potência aqui a gente tem um fator de potência aqui retirando do ângulo, do cosseno desse ângulo aqui, beleza? Então, galera, então o circuito, quando a gente fizer o circuito em série aqui, a gente fazer o cálculo aqui, ó, eu tenho um capacitor de 530, né? 530 ohms, o capacitor, a reatância dele, né? XC igual menos J 530 ohms, né? E ele está em série com essa bobina, né? E se você fizer o cálculo aqui da forma polar, a gente vai achar uma reatância, né, X aí de 290.3 menos 78. Então o circuito ficou bem capacitivo, né, em série aqui, né, que ficou praticamente dessa forma aqui, ó, um circuito mais capacitivo, né? O ângulo de menos 78 é porque aqui tem uma componente ativa, né, e aqui a nossa bobina, que é essa daqui, certo? Então o nosso circuito ficou assim, ó. O capacitor em paralelo com a bobina, né, com a bobina principal. E aí o que acontece, né? E aí o que acontece aqui? Sempre sobre esse capacitor aqui a gente vai ter uma maior tensão, maior, até muito maior do que a da rede, né? Aqui é 127, como vocês podem ver aqui eu tenho 234. Entendeu? Isso aqui, e essa tensão sobre esse capacitor vai estar defasada da tensão da rede aí, proximamente aí de 90 graus aí, 78, 80 graus, que vai dar uma falsa impressão de uma segunda fase, né? Que muitos chamam aí. Então, fazendo os cálculos aqui, se você fizer os cálculos aqui da impedância geral aqui, né? Se você pegar na forma polar e somar com esse capacitor, a gente vai ter uma impedância aqui de 584.15,6 graus. Veja que o ângulo já está praticamente corrigido aí em 0,93 o fator de potência, 0,94, 95, está acima de 0,95 aqui, tá?
0,92 a gente tem 23 graus de ângulo de defasagem, então aqui está acima de 95, 0,95. Está bem corrigido já, né? Não precisa colocar um capacitor de correção, mas eu fiz aqui colocando um capacitor de correção para a gente ver, né, o que acontece. Então eu vou colocar mais um capacitor aqui, ó, mais um capacitor aqui para corrigir esse fator de potência para 1, né? Fazendo o cálculo aqui, né, que é o seno do ângulo, né, de defasagem da impedância total dividido pela frequência angular vezes a impedância do circuito. A gente tem um capacitor aqui de 1,2 microfarads de correção. Daqui a pouco eu vou botar para vocês aí o simulador para vocês verem que realmente se corrige para 1. Beleza? Então é isso aí, galera. Então quando vocês pegarem um motor desse aí sem capacitor, você tem que calcular sempre para esse ângulo de defasagem aqui, ó, de forma que ele te dê uma impedância, né, total, né, com esse ângulo de defasagem aqui de 15,6, que é um fator de potência acima de 9,3. Valeu? Então é isso aí, um forte abraço a todos, fique com Deus. Então pessoal, depois de ter corrigido o fator de potência para valor unitário, né, vou adaptar esse capacitor em paralelo com o motor, né? Então eu vou ligar ele aqui. A gente vai ver agora aqui, esse primeiro sem o capacitor, a gente tem aí uma defasagem entre tensão e corrente de 18 graus aproximadamente, 17 graus aproximadamente, né? 16 graus aproximadamente. Então você vê aqui, ó, vou dar um pause para a gente ver melhor, né? A gente vê aqui, ó, que a corrente em roxo, ela tá saindo um pouquinho na frente, né, da tensão que vem um pouquinho depois, né? Isso sem correção, como vocês podem ver aqui. Então galera, voltando aqui, né, então o que acontece? Eu vou colocar aqui, né, eu já fiz o cálculo da correção de fator de potência. Eu vou colocar aqui o capacitor para se corrigir, né, de 1,2 que foi calculado lá. Vamos botar aqui 1,2 aí, né? Ele vai ser colocado em paralelo com o circuito, né, no caso com a tensão de alimentação sobre o motor, né? Mas primeiro a gente vai ver, sem corrigir, vai ver a defasagem entre tensão e corrente aqui. Vamos ver aqui, né? No vídeo anterior aí eu acho que eu falei alguma coisa ao contrário aí em circuitos indutivos. A corrente ela se atrasa um pouco do que a tensão, tá? Do que a tensão aplicada ao circuito. Vamos ver agora aqui, né? Sobre a fonte eu tenho uma corrente aqui, quando ela estabilizar aqui, vamos ver, de 217 aí, 216, 17 mA. E aqui eu tenho a tensão de 127. E se vocês perceberem bem, se eu abrir aqui, vou dar um pausa, vocês perceberem bem aí, ó, a tensão em verde ali, ó, no ponto zero, que é o eixo zero do plano cartesiano ali, eu tenho a tensão saindo primeiro do que a corrente, que vem logo depois ali, um pouquinho defasada, né? Que comprova esses 16 graus aí, né, de defasagem, né? Um fator de potência aí de 0,96 aproximadamente. Então esses motores com partida capacitores praticamente usam o capacitor permanente e também para se corrigir, né, o fator de potência desses motores, que na verdade são bem baixos. Se você retirar o capacitor do circuito no momento que o motor estiver funcionando, vocês vão ver que o fator de potência desses motores são bem baixos. A corrente vai subir, vai praticamente dobrar do que se tivesse o capacitor permanente no local, né? Então a gente vê aí que existe mesmo essa defasagem. Agora eu vou colocar o capacitor no local aqui e a gente vai ver essa correção ali que foi calculado, né? Vamos deixar estabilizar o circuito aqui.
Agora olhando aqui, ó, você perceber bem aí, ó, a tensão e a corrente praticamente saem juntas ali do zero, ó, corrigido para 1, né, comprovando que foi realmente corrigido para fator de potência unitário, né? E outra prova disso também, né, é a corrente que caiu aí para 210 miliamperes, né, que antes era 217 ali, miliamperes. Então é isso aí, galera. O circuito é mais intuitivo mesmo, assim, para a galera pensar um pouco, quando pegar um ar-condicionado, qualquer ventilador de teto, motores de bomba d'água, né, motores monofásicos, seja lá quais forem, que tem a partir da capacitor permanente. E quando você não souber o valor do capacitor, ver apagado, vocês saberem calcular direitinho, né? Saber estimar um valor exato aí para o capacitor. Falou, galera? Forte abraço a todos. Daqui uns dias aí eu vou estar postando aí, né, como é que se calcula capacitor permanente aí para motores que sem identificação, né, da placa. Forte abraço aí.